Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos do Sete Sinais, é um prazer enorme estar aqui no Domingão para bater aquele papo com vocês, trazer informações importantes para que a gente vislumbre lá um sinal da nova ordem mundial, dos senhores do mundo. Pois é, e eu estou aqui com quem? Nada mais, nada menos que o irmão Rubens. Boa noite, Rubão! Boa noite, Silvão. Que alegria de estar mais uma vez aqui com você, com esse público maravilhoso, essas pessoas maravilhosas do Brasil e do mundo que acompanham aqui o nosso trabalho todo domingo às 8 da noite, Silvão. Maravilha. Tamo junto aí mais uma vez, meu irmão. Verdade. Eu já quero abrir dizendo, né, que estreia semana que vem, domingo que vem, às 22h30, o Leilão na TV. Então eu conto com vocês lá. O Rubão provavelmente, acredito, que vai fazer das 8 às 9 ou das 9 às 10, e ele vai depois assistir lá o Leilão na TV. Por isso que eu já escolhi esse horário para não atrapalhar o Rubão, né? Então ele vai estar disponível para poder assistir. Então, esse domingo é a última live de domingo que a gente faz, mas nós vamos transportar para o sábado ou para a semana. Aí eu vou conversar com o Rubão qual é a melhor maneira de eu poder ajudá-lo aí no projeto, que jamais vou abandonar aí o Verdade Oculta, que é o meu xodó, né? E também de vocês que estão aqui. Então, pessoal, o assunto hoje é a violência, né? A violência chegou no seu auge, né? Então, eu vou ler aqui, inclusive vou compartilhar aqui algumas imagens que eu colhi para poder ilustrar, né, o que a gente está falando aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que vai, acho que foi. Vamos ver aqui se deu certo. Está aí compartilhado, né? Então, gente, eu vou ler o texto aqui e vocês vão prestando atenção, que é um assunto sobre a nossa violência aqui. Brasil chega à taxa de 30 assassinatos por 100 mil habitantes em 2016, 30 vezes a da Europa, diz o Atlas da Violência. O estudo com o dado do Ministério da Saúde mostra que a taxa de homicídio de negros equivale a 2,5 vezes de que não negros. Deixa eu tirar meu fone. Do que não negros. Face a mais perversa do racismo estrutural e a violência letal, diz a pesquisadora. O Atlas da Violência de 2018 de homicídios, veja as taxas de cada estado referente a 2016. Aí tem, pessoal, os dados, né, por estado, né, mas eu não vou entrar no critério, senão demora muito. O Brasil tem 71% das mortes causadas por arma de fogo, 30,3% taxa média de homicídios em 2016 por 100 mil habitantes. Mortes do país, 62.517, alta de 14% em relação a 2006, porque são feitos esse estudo de 10 em 10 anos. Tá? Pela primeira vez na história do Brasil, atingiu a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2016, segundo o Atlas da Violência 2018, com base nos dados do Ministério da Saúde, com 62.517 homicídios. A taxa chegou a 30,3%, correspondente a 30 vezes a da Europa. Antes de 2016, a maior taxa havia sido registrada em 2014, com 29,8% por 100 mil habitantes. Segundo o estudo elaborado pelo IPEA, pelo Fórum de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam a vida vítimas de violência no Brasil. Em 2016, 71,1% dos homicídios foram praticados com armas de fogo. O Brasil está entre as nações com as maiores taxas de homicídio do mundo. Se olhar os dados mais recentes, vão ver que as tendências mundiais não mudaram muito. E a gente compete, em geral, com a América do Sul, como Colômbia, que vem no círculo virtuoso, porque tem experiência bem-sucedida na redução de homicídios, como o que acontece em Bogotá, que a gente só perde para Honduras, El Salvador, que são países com taxa de homicídios maiores, diz Samira Bueno,
diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança. A Organização Mundial da Saúde, que a gente conhece bem, né, possui dados confiáveis, eu tiro essa confiança, apenas da parte dos países do mundo. A maioria dos países africanos, por exemplo, fica fora dessa lista de dados de alta qualidade, que dificulta a comparação mais amplas. Ainda assim, o número disponíveis é possível ver que as taxas de mortes violentas são muito mais altas do que as Américas e que o restante do mundo. A Europa e a Oceania têm dados mais baixos, sem alterações entre 2000 e 2013. Considerando dados de alta qualidade da OMS, traçou curvas para ver a evolução das mortes nos continentes e verificou os países mais violentos em 2012. Dos 14 destacados, 13 pertencem à América e o Brasil é um deles. Rubão, por enquanto, tem mais, mas esse aí é por enquanto, Rubão. Silvio, são índices altíssimos, né, de violência, nunca realmente antes alcançados, até porque também a população aumenta. E na medida em que aumenta o tamanho do cachorro, aumenta a quantidade de pulgas, né? Não tem como se livrar disso. Aumentou a população, aumentam também o número de ações violentas. O que eu acho interessante notar, e aqui o programa faz a gente pensar, porque na verdade a maioria dos programas de televisão, normalmente eles querem colocar na pessoa certa opinião, seja essa ou aquela, mas nunca fazerem as pessoas pensarem, né? E aqui a gente idealiza justamente isso, fazer a pessoa pensar. Então, só para a pessoa pensar mais um pouco, Silvio, sobre isso, vale ressaltar que a quantidade de evangélicos no Brasil nunca foi tão grande. Uma quantidade absurda de evangélicos, mas como aumenta a quantidade de evangélicos, não diminui na mesma proporção o crime. Ou seja, você vê que não há uma relação direta entre a pessoa servir a Jesus, servir a Deus, se converter, aceitar Jesus e diminuir a criminalidade. Não diminui, só aumenta. Então, só para as pessoas pensarem esse detalhe. Agora, é fácil notar, Silvio, por que essa violência, André Diniz, ela cresce de forma exponencial. Eu fui essa semana com a Madinha comprar alguns produtos no mercado aqui perto, de manhã cedo, é mais costume da Madinha do que meu, e observei a televisão ligada, cara. E raramente eu faço isso, raramente eu vou no mercadinho de manhã. Mas quando eu vou, e já várias vezes eu fui, né, ao longo do tempo que eu moro aqui em São Paulo, e eu vejo televisão ligada de manhã, no mercado, falando em morte. Falando assim, os assaltantes hoje agiram assim e assado. Os assaltantes arrumaram um meio moderno e novo para poder cometer o crime. Agora eles cometem o crime assim assado, indo ensinando como se comete crime. Dos assaltos que você ouve falar na televisão, pelo menos eu não tenho aqui uma estatística longa, porque eu não fico vendo o dia todo, mas apenas de dar uma ida no mercado uma vez ou outra, ou na padaria tomar um café quando eu vou voar, de manhã cedo, você observa, Silvio, que a maioria dos assaltos são bem-sucedidos. A televisão, cara, ela adora de manhã cedo trazer várias informações. Engraçado que não é só um canal não, hein? São todos eles. Não é só de manhã cedo, não. É durante todo o dia, Rubão. Deixar claro isso. É que você observou de manhã cedo. Eu fui de manhã cedo algumas vezes. À tarde é aquela coisa de espremer e sair sangue. A partir das 3, 4 da tarde, aí começa o bicho pegar. Então, se você tem um meio de comando, um boiadeiro que comanda toda a manada de gado, que é a televisão, se você tem esse boiadeiro eletrônico poderoso, que é a TV, comandando o gado o dia todo, cara, o que você vai ter como resultado disso? Lá eles ensinam certinho como faz para roubar e mostra que é vantajoso, porque dificilmente os bandidos são capturados. A maioria das notícias, elas dizem respeito a assaltos bem-sucedidos que a polícia não conseguiu pegar. Essa semana que eu fui lá no mercadinho, eu achei incrível, porque a repórter deu toda a tática empregada pelos bandidos, cara, ensinando a quem quiser ser bandido a fazer do mesmo jeito e se dar bem, roubar e não ser pego pela polícia. Então, Silvão, com essa maestra poderosa que é a televisão regendo a orquestra da violência, não é de se estranhar que a violência aumente a cada dia. O povo vai trabalhar, não pode. Ele vai colocar a carrocinha dele de cachorro-quente na rua, um carrinho de mão com laranja, vai colocar qualquer coisa na calçada para vender, ele não pode vender. Ele é empurrado, então, para o crime. Ele vai para a beira
do farol, do sinal de trânsito, do semáforo, pedir a esmola. Agora, em alguns lugares já tem multa. E nos lugares que ainda não tem, as câmaras de vereadores já está providenciando a lei para multar. Então a pessoa não pode trabalhar de jeito nenhum, cara. A pessoa vai trabalhar de mototáxi cada dia, mototáxi não, motoboy, cada vez mais restrito o trabalho de motoboy. O camarada vai trabalhar de Uber, ele pensa, então eu vou para Uber. A Uber, cara, era mais livre. Hoje, para você ser um Uber, você precisa de passar por vários critérios. Então, cara, cada vez está se tornando mais difícil e quase impossível trabalhar. Aí liga a televisão está dizendo que o crime compensa, o povo vai para o crime. Então, é isso que faz a violência. O volume é absurdo. Bom, vou te dar um adendo aí para você descascar. Se é proibido eu ter arma, né, o índice de homicídio através de arma de fogo é absurdamente gigante. E com todo mundo proibido, é por isso. Eu não posso usar arma e o índice de roubo é gigantesco. Você bem colocou, a pessoa não... Uma coisa leva a outra, claro. Você tem o estímulo televisivo sobre a violência. E outro ponto, além da arma que eu quero que você comente, eu gostaria que você comentasse a respeito... Vai me fugir, será? É a arma... Me fugiu, Rubens. Mas fala sobre a arma. A gente fala da arma e você lembra. A questão da arma é o seguinte, Silvão. A lei, ela não é feita para bandido. A lei é feita para pessoa de bem, porque a pessoa de bem respeita a lei. O bandido não respeita. Então, quando você tem uma lei de desarmamento, essa lei não é aplicada ao bandido. Ele não é atingido com essa lei. É como se fosse uma chuva que escolhesse a quem ela molha. Ela vai molhar só aqueles que interessam para quem manda a chuva. O conjunto de leis formado, como se fossem gotas de chuva, só vão cair sobre as pessoas que respeitam a lei. Quem não respeita, na lei não tem funcionamento nenhum. Então, quando eles proíbem o uso de arma, eles beneficiam os bandidos. Porque os bandidos são fora da lei e usam armas. Eu não tenho dúvida disso. Se cada um pudesse andar armado, olha bem, se cada um pudesse andar armado, esse número de mortes aí seria quadriplicado nos primeiros anos, mas depois cairia de forma radical. Concordo. Por quê? Porque todo mundo mataria bandido, cara. Então a estatística é lá em cima. Imagina se todo mundo puder andar armado. Você viu que aquela professora defendendo a criança dela, pegou o bandido a queima-roupa e aquele ali já não perturba mais. Mas aí, aquela estatística ali também entrou. Morte por arma de fogo. Em que pesa dessa vez, o Estado está frito. Por quê? Porque foi um próprio agente do Estado que matou. E o Estado não quer isso. O Estado quer que o bandido mate a polícia. Por quê? Porque é a punição que o policial tem por ele ser honesto. O policial honesto, hoje, Silvão, nas grandes capitais, aquele que trabalha em prol da sociedade, ele pega as tarefas mais difíceis, que é ir pra rua enfrentar bandido para morrer na mão de bandido. Já que o contingente policial é muito pequeno para combate ao crime. Eles destinam o 98% do efetivo para controle populacional, o que significa, na prática, pegar carro dos outros e levar para o depósito. Então, o bandido, o policial, que acoberta os seus superiores, que faz trabalhos sujos para ficar bem com os mais graduados, esses são premiados. Esses não vão bater de frente com o bandido para poder perder a vida. Esses vão para o trânsito, para poder pegar o carro da gente e levar para o depósito para fazer a gente gastar dinheiro. Então, são premiados. E o bom policial, que faz o dever dele corretamente e que não participa de algumas sujeiras, ele é punido. Ele é enviado. Entendeu, José Tadeu Nunes? Só ele ajudando a gente hoje mais um. Obrigado, meu irmão, pela força. Então, o que acontece? Esse é punido, sendo enviado para poder combater um crime que não vai combater, porque o Estado não quer resolver e não vai resolver. Assim, voltando para as armas, Silvão, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza. Se a lei permite que todo cidadão de bem tenha a sua arma e ande armado, se for 100% do melhor é isso, andar armado. Agora, se não pode, pelo menos ter em casa. Só de ter em casa, cara, eu aposto contigo, Silvio, nos primeiros anos, talvez 2 anos, o índice de criminalidade vai lá em cima, de violência, não criminalidade, violência, porque vai ser muito bandido morto. Agora, se o cara puder andar armado então, meu irmão, aí o respeito vai longe, porque ninguém vai mexer com a mulher de ninguém, ninguém vai desrespeitar ninguém, todo mundo vai respeitar todo mundo. Agora, com essa tática de me dá sua liberdade que eu cuido pra você, que é o que o Estado faz,
Me entrega seu direito, que eu faço o que é direito por você. E me entrega a sua segurança, que eu faça a sua segurança. Essa proposta indecente do Estado, né, Marconi Costa? Eu penso que as pessoas já deveriam ter entendido que isso é um golpe, é uma mentira. Isso não funciona. Isso não tem cabimento. Quanto mais pegam nossas liberdades, quanto mais roubam nossa segurança, para eles dizerem que estão fazendo serviço para nós, mas eles nos deixam refém da própria violência. Só se acaba com a violência de um jeito, permitindo ao cidadão comum da sociedade que ele também faça parte disso, de acabar com a violência. E ele acaba com a violência acabando com quem é violento. É verdade. Outra coisa, Rubens, muito importante que eu lembrei, agora você falando, eu lembrei do que eu ia te perguntar. Os ladrões hoje, né, até os filmes deixam, né, a coisa do ladrão sofisticada, o cara entrar na joalheria pendurado numa corda de ponta cabeça, aquela coisa. Então tem até, nos filmes eles passam um glamour, né, do ladrão. Teve aquele que roubou o trem lá, o trem pagador, e veio para o Brasil, morreu aqui, né, tal. Hoje, o ladrão, ele não quer mais só te roubar, não, ele quer te matar. É verdade. A maioria dos assaltos agora são latrocínios, né? Ou seja, ele rouba você, ele quer a coisa de deixar você humilhado, né? A gente vê cenas, por exemplo, de um ladrão apontando arma para a pessoa ajoelha porque viu na televisão o cara atirando sem motivo. Então o cara ajoelha e pede clamor para o cara não matar ele. Quer dizer, a inversão de valores está tão gigante, Rubens, que o pessoal cada vez mais é contra a polícia, essa é uma verdade, não adianta mentir, é contra a polícia e a favor de determinados bandidos, que você vê nas favelas os moradores protegendo os traficantes, etc. Tal. Você acredita que a mídia tem uma grande influência nesse tipo de atitude, ou ele vê o traficante como herói e o policial como bandido mesmo, que não deveria ser assim, pelo menos no primeiro momento? O policial que faz corretamente o seu trabalho, ele, para a corporação, ele não é um bom empregado. Para o sistema que detém a qualidade vamos dizer assim, do caos, né? Daquele ordem pelo caos, para esse também, o policial decente não é um bom profissional. O bom profissional é aquele psicopata, aquele que não tem mais sentimento, não tem nada e faz o que manda sem questionar e traz resultados. Este é premiado. E a televisão, ô Silvão, ela, nos anos 80, colaborou muito, no final dos anos 80, início dos anos 90, e até quase virada para 2000, com os filmes que replicavam. Toda noite na Globo, passava um filme de violência, cara. Obrigado, Felipe. Era aquele Comando para Matar, do Arnold Schwarzenegger, Desejo de Matar, 1, 2, 3, 4, 5, 100, né? 10 minutos para morrer. Só aquele cara, que era o Charles Bronson, ele foi revivido, porque Charles Bronson já tinha morrido, artisticamente falando. Aí depois que ele fez aquele com a Cláudia Cardinale, aqueles filmes dos anos 70, acabou. Aquela mulher dele, Jill, não sei de que, morreu, ele ficou arrasado e parou de fazer filme. Aí ressuscitaram ele, já velho, botaram ele, Desejo de Matar, 1, 2, 3, 4... Assisti todos. Ele era do Faroeste. Ele era o chino do Faroeste lá. Ele foi que abriu o caminho para Arnold Schwarzenegger, para Rambo, foi ele que abriu. Meu pai era fã do Charles Bronson doente. Tanto que esse Desejo de Matar, acho que é de 73, e o 2, 3, 4, e o resto é da década de 80 para 90. Verdade. Então você vê que eles passaram quase 15 anos sem produzir o filme, a sequência. Esperaram, mas ele foi precursor. Por isso é que eu o Braddock virou lenda, né? Até hoje ele é lenda. Aí o pessoal, tudo que faz de exagero, coloca ele como referência. É Braddock. Então, cara, o cinema produziu isso, porque o cinema, ele ainda é um pouco restrito. Não é todo mundo que vai ao cinema, mas quando chega na TV, aí viraliza. E nos anos 80, esses filmes todos passavam na TV, logo após a novela, no horário que mais tinha público. Porque Verdade. A ideia era propagar a violência. E Verdade. Interessante, cara, que numa semana passava lá na Globo, o filme do camarada invadindo escola e matando estudante. Na outra semana, acontecia isso nos noticiários
Não na hora do filme, mas na hora do Jornal Nacional. Ou seja, aquilo saltava da tela da televisão para a realidade assim, ó. Ou seja, o gado você bota a pilha nele, você dá uma corda no gado. Não precisa dar muita corda, não. É igual aquele carrinho de fricção. Antigamente, um carrinho velho que a gente tinha, até não tinha, mas brincava com um dos outros que tinha. Tu dava um monte de corda nele para ele andar um pouquinho. Os carros modernos, tu vai dar uma fricçãozinha nele, com a fricção pequena ele já pega o embalo. Não é assim os carrinhos modernos? Verdade. Do mesmo jeito, cara, o povo tá assim, Silvão. O gado agora não precisa dar muita corda mais não, cara. Se der uma fricçãozinha no gado, o gado já dispara. Se a Globo amanhã falar assim, ó, vai no mercado e compra comida porque vai faltar. Meu irmão, se a Globo falar isso hoje, amanhã a cidade já tá um pandemônio. Já tá um inferno amanhã, no dia seguinte, sem motivo nenhum. Só porque a Globo falou. Agora imagine. Mas nós vimos isso no negócio da gasolina, a gente viu isso em tempo real. E foi o quê? Foi tipo o quê? Uma suposição do pessoal de que ia faltar alimento. 5 dias apenas. E não faltou, Silvão, não chegou a faltar. A prova disso é que eu fui amadinho nos mercados aqui, não tava essa calamidade de faltar o que é básico para a pessoa viver. Pelo contrário, tinha muita coisa, até porque se você hoje não tem um arroz, mas tem um fubá, tu faz um mingau, faz um... E não vai morrer de fome por conta disso, né? Mas o povo, cara, é assim, dá uma fricçãozinha pequena e já dispara. E é esse caso que você levanta sobre a calamidade. É justamente aí, já pega e já emenda, Rubão. Porque então, a televisão vai dar o start. Vai dar o start. Se você tiver dormente, você vai ficar e vai morrer. Agora, eu não abro mão disso, Silvão. Eu tenho parado a minha vida totalmente só para me dedicar ao estudo disso. Eu sei. Eu só tenho feito isso, cara. Eu não faço mais nada. Eu só sei. tenho feito estudo disso, passo a passo, minuciosamente. Eu tenho me tornado um especialista na grande calamidade. E não é à toa, porque eu tenho certeza que dá para escapulir. Então, Silvão, eu digo isso aqui e pode acreditar quem está assistindo. Quando você vê que o gado percebeu que tem que ir para o mercado para juntar comida, nessa hora você já tem que estar fora. Se você estiver pelo menos no mesmo local que eles, já está frito. Então tem que preparar uma rota e já está nela. Uma emenda para você. Quando nós entramos ao vivo, que nós ficamos entre os 30 vídeos mais assistidos no Em Alta, né? Você avisava, não há cenário no momento. Não fujam, não entrem em pânico, que o negócio não é agora. Isso aí é uma coisa pontual, apesar de afetar o Brasil inteiro e trazer certos vestígios de uma calamidade que vem por aí. Certos vestígios, tá certo? Agora, Rubens, você vai ter condições de identificar com tranquilidade, aspas, né? A grande calamidade e o cenário que está formado em volta dessa grande calamidade? Certamente, Silvão, não vou dizer com facilidade nem com tranquilidade, mas com consciência. Entende? A consciência exata do timing. Eu tenho dito muito essa palavra, o timing. O timing vai ser muito importante, porque se a pessoa não tiver esse timing, ela vai sair atrasada e não vai nem sair. Se atrasar, não vai sair porque eles vão fechar. Então, tem que ser no momento exato, antes do problema eclodir. Esse problema que vai eclodir, ele não vem de maneira nenhuma, e o pessoal é bom que guarde isso. Se não guarda tudo que eu falo, porque não tem como, que guarde o principal. Não vem linear, nem de baixo para cima, isso vem de cima para baixo. Embora vá parecer que é de baixo para cima, mas dá para perceber quando é de cima para baixo, quando é de baixo para cima. Tá certo? Então vai vir de cima para baixo, uma ação de cima, vertical, descendo. Aí, se você vê já indícios disso no ar, você já tem que estar com o espaço teu para você ir para lá. Para aquele local seu que você tem, ou no mínimo, de um parente muito chegado que vai te aceitar no meio. E aí acho que é mais complicado ainda, porque se o parente não tiver envolvido no mesmo ideal, tu tá ferrado. É melhor estar longe dele. Que eu digo assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho um parente que mora muito bem para isso. Só que esse parente mora lá, Silvão, não é por conta disso. É porque gosta do local, porque acostumou, porque tem origens, uma série de fatores. Mas a pessoa vive lá e não sai, gosta de lá.
Agora, se você tem esse local e você pensa em se associar a esse parente, mas a sua ideia é esperar o momento crucial, o teu parente não está no mesmo propósito. Ele não está na mesma pegada. Vai ter problema seríssimo. Então, por isso que é bom ter o teu próprio espaço, melhor que se fora, longe de todo mundo que não está no mesmo ideal. Longe, fora, separado, porque senão dá problema. E o time para sair é justamente aquela coisa de, se sair atrasado já era, não vai nem sair, eu insisto. E se sair muito adiantado, corre o risco do cansaço, da fadiga da espera. Entendeu o que eu estou dizendo? Verdade, verdade. Você já fica com saudade, você já quer Acha saudade que não vai acontecer mais? O conforto que nós somos, eu principalmente falo muito isso, o conforto que nós somos escravizados, que é um conforto, é o conforto. Você vai falar, poxa, minha casa, minha cama, meu cafezinho, meu isso, meu aquilo outro, volta e morre. Morre. É isso Porque que eu tô falando. Você se antecipou. Antecipou. Quando você vai brincar de pique-esconde também, às vezes tem isso. Você fica esperando tanto tempo lá escondidinho, ninguém vai te olhar, tu fala, acho que não vai estar por aqui, vou sair. Aí acha, opa, peguei. Né? Então, uma vez eu lembro do professor de inglês, que tinha do lado da rádio, e ele entrou no banheiro e pediu Hélice Pimenta. Só que o banheiro trancava por dentro e ficava ruim de tirar, tinha que arrombar várias vezes. Pô, rapaz, ele ficou lá esperando o Hélice deu distância para dar uma pesada na porta. E daqui espera, e quando o professor foi meter a mão na maçaneta por dentro, foi a hora que veio. Pô, cara, meteu-lhe a porta na testa dele e a cabeça foi lá atrás, ele tinha socorrido no médico. Porque ele achou que o cara não ia dar pesada na porta mais. Ele cansou de esperar. Na hora que ele foi pra maçaneta, veio a pesada. Entendi a analogia aí, muito legal. Então, o problema é esse, cara. Você vai antes e perde o timing. Não pode, tem que ser no timing. Outra coisa, Silvão, eu tenho dito isso. O celular, ele tem que estar, no mínimo do mínimo, a 100 quilômetros do local que a pessoa vai estar. Celular ou qualquer outro aparelho desse tipo. Por quê? Porque mesmo sem ele contato, ele grava tudo aqui dentro. Então, fica tudo aqui dentro. Na hora que a pessoa chega, se aproxima de volta, onde tem rede, o alcance da rede, a rede detecta tudo onde ele está. Eu, por exemplo, se eu fizer a minha fuga, eu não vou levar nem celular, meu brother. Não vou levar nada eletrônico. Não deve levar, não precisa disso. Não vou levar nada. Entende? Não vou levar nada. Rubens, eu vou falar o nome aqui do equívoco do cristianismo, que doou em dólar aqui, a gente não pode deixar de falar, né? Que ele diz, gado é vaca de presépio. Pessoal, por favor, superchat aberto, né? Faça como o equívoco do cristianismo aí, colabore com o projeto. Hoje você está concorrendo, já a gente chega na hora cheia e a gente vai mostrar um aparelho fantástico, Rubens, porque é a última live de domingo do Silvio. Olha ele aí, ó. Última live de domingo. Talvez a gente volte a fazer sábado, talvez na semana, eu vou combinar com o Rubens. Então ele fez questão de colocar um produto de um valor agregado legal, não que os relógios não sejam. Relógios são caros e bonitos, mas esse aí é especial porque eu pedi para ele, falei, Rubão, coloca uma coisa diferente hoje para agradar o público, mas eu preciso que vocês colaborem aí com o mínimo, o valor mínimo aí de R$10. Quem quiser colaborar com menos, é claro, não vai ser recusado de maneira alguma, mas aqueles que puderem ajudar, por favor, gente, né? Não deixem eu com o micão aqui, eu mudei o prêmio aqui e vocês vão me deixar na mão? Não pode, hein? Bom, me ajuda aí. Vou dar uma boa noite rápida aqui para a Juliana Figueiredo, a gente não vai perder o fio não, Paulo. Juliana Figueiredo, o Josias Souza, Gilmar Rodrigues, o Rafael, o Cláudio Monteiro, o Adriano Tube. Eu mudei minha câmera para ficar olhando para você, que eu estava olhando para o outro lado. Aí eu mudei a câmera aqui, pelo menos o pessoal está vendo que eu estou prestando atenção no que você está falando. Porque, na verdade, a gente coloca mais ou menos assim para ter uma noção, mas de qualquer forma, de qualquer lado que olhar, está olhando para a pessoa. Mas é melhor eu estar olhando para você, porque aqui eu olhava o inverso, né? A câmera para cá e eu aqui. Então agora não, agora está certo. Por isso que é bom ter esse suportezinho, que os patrocinadores do Cidade de Sinais me proporcionaram esse suportezinho. Eu posso andar com a câmera se fizer. Né, Nanda Abreu? Um beijo grande, Nanda Abreu, Vitor. Moderadoras, agitando o pessoal aí, superchat, Kaique Silva, obrigado. Valeu, Kaique Silva, é isso aí, vamos ajudando o projeto. Rafael Oliveira, obrigado. Rosa Lúcia Zanzoni, agita a galera aí. Raimundo Arates, só o eco. Começa e não para mais. É isso aí, galera. Ajudando o superchat.
Juliana Figueiredo, Rosa Lúcia, agitando a galera, Cristian RBT, queridíssimo, conheci lá na palestra, gente boníssima, e um monte de gente aqui. Continuando, gente, voltando para o assunto. Rubão, então, eu vou colher mais dados aqui sobre a violência, né? Nós ficamos, que a gente tem o Salvador como nosso guia, né? Essa é uma realidade. Aqui a gente não estimula ninguém a matar ninguém, a gente não estimula qualquer tipo de impiedade, né? É o contrário, a gente estimula o perdão, a gente estimula que você fuja do problema, as pessoas que nos querem mal, vamos fugir delas, etc. e tal. Mas na grande calamidade, quando você coloca em risco a sua família, você imagina alguém ameaçar a Amadinha, né? O Rubão está ali, alguém colocar a Amadinha no canto, se o Rubão não vai reagir. Claro que vai. E se o Rubão tiver uma arma, ele vai atirar, isso é líquido e certo, entendeu? Então, Rubão, para tirar essa coisa, para nos defender, nós temos que ter a nossa arma, não é isso, Rubão? Seja ela branca, seja ela de fogo, isso não vai ter como fugir. Porque eu digo, você vai vir gente, vai vir gente para cima de você para acabar com você. Eu digo que para a gente se defender, a lei tem que mudar, a lei tem que permitir isso, cara. Entende? A lei precisa permitir que as pessoas possam se defender. Eu acho que não tem nada mais justo do que a pessoa dizer assim, não, a polícia é do sistema, eles fazem leis, e as leis dizem que é para o meu melhor, mas eu sei o que é melhor para mim. Então, melhor para mim é estar armado do que contar com eles para me defender. Não vai contar com o Chapolin Colorado, nem com polícia, nem com ninguém. Eu penso que nós devemos contar, em primeiro lugar, com a gente mesmo para nos defender. Então, a lei precisa ser mudada. Tem que mudar essa lei para que as pessoas possam, sim, usar arma, sim. Ninguém que é do bem vai matar os outros à toa que é do mal, não, Silvão. Então, tem aqui os do bem se defender dos do mal. E se os do bem existirem, um dia os do mal deixam de existir. Porque o do bem faz o do mal deixar de existir. É verdade. A autorregulação, para mim, é primordial. A gente o povo aqui não é autorregular. A gente aqui não é demagogo. A gente sabe que se um ente querido nosso, no caso do Rubens Amadinha, no caso meu irmão, a minha esposa, né, se tiver que fazer isso para defender a vida deles, não tem outro jeito, né? Inclusive, ontem nós falamos na live sobre isso. Tem que ter uma arma, não tem jeito. Se chegou a grande calamidade, nós não temos autorização do governo, que eles não vão dar, Rubens, pode esquecer. Eles não vão dar. Nós vamos ter que ter uma arma ilegal, não tem jeito. Entendeu? Nessa época, vai ter que ter, para você fugir. Entendeu? Para você abrir caminho. Porque... O problema é conseguir comprar, né, Silvio? Porque hoje é muito restrito. As pessoas não conseguem comprar. O ladrão consegue, nós conseguimos também, Rubão. Mas isso é quem é desonesto, quem é ladrão consegue, porque tem esse trâmite, a gente não tem, cara. Eu mesmo não conheço ninguém. Você consegue comprar um aviãozinho usado. Dá para pegar no Paraguai, que eu sei, mas não vou atrás agora, porque não é momento. Cara, trazer do Paraguai para cá, acho que não dá não, cara. Dá sim. É muita barreira. Eu fui no Paraguai lá com a Madinha, nós fomos lá uma vez, cara. Mas, pô, é umas 10 barreiras, cara, que tem no caminho. Mas é aquela coisa, velho. Eu só sei que eles não vão autorizar. Por mais que falem aí que tem candidato que vai colocar arma, vai nada, não vai. Isso aí você pode esquecer, porque não depende só do presidente. O presidente não vai dar uma canetada e tá tudo certo. Depende do Senado, depende dos deputados, né? Depende dessa gente aí, então você já viu que vai ser complicado. Mas lembrando a vocês, deixando claro, não estimulamos aqui qualquer tipo de violência. Nada. Ninguém vai colocar aqui na nossa boca palavras que não existem. Vamos deixar bem claro isso. Bom, eu vou ler aqui o restante da matéria, para a gente entrar na hora cheia, né? Certo. Vou tirar meu fone, que está com bastante eco. O Rogério Pereira aí fez uma boa ação, ele disse: Silvio concorda em número, gênero e grau com você. Muito obrigado. Mas é verdade. O Rubens concorda comigo também. O Rubens tem receio, é claro, é um seguidor do nosso Gaúcho, ele tem receio de acharem que ele está estimulando qualquer tipo de violência. Então, estou deixando claro aqui que não. É autodefesa. A gente tem que se defender, defender a nossa família. Tem o que fazer, entendeu? Na hora do vamos ver, o bicho vai pegar. E a gente tem que ter a nossa arma e vamos arrumar ela onde a gente tiver que arrumar e acabou. É para defender a família. Para defender a família, vale tudo.
Vamos Tim continuar Maia. lendo aqui, Tá eu com vou até saudade de Tim Maia. compartilhar aqui, né, gente? Obrigado aí pela grande audiência aí, pessoal, muito obrigado. Estamos com 707 pessoas assistindo agora, 493 likes, muito obrigado, poucas viúvas. Pessoal, dedo no like, compartilha, dedo no like, chat aberto, quero vocês ajudando aqui o projeto, por favor, por gentileza. Vou compartilhar a tela aqui, deixa eu achar, tem um texto aqui bacana, aqui, acho, sei lá, não lembro mais, pronto. Tá aí, eu vou continuar lendo a matéria, só um minuto, espera aí, demora um pouquinho para organizar. Vamos lá, deixa eu ir aqui na matéria, chegamos na matéria, eu li até aqui, então vamos lá. Estados, apesar da taxa já ser muito alta, havia uma discrepância entre as unidades da federação, onde em Sergipe a taxa era de 64,7 por 100 mil habitantes, hein? Alagoas 54,2, Rio Grande do Norte, Terra do Nádio, 53,4. Já São Paulo tem taxas de 10,9. Santa Catarina, 14,2. Piauí, com 21,8. Nos últimos 10 anos, a taxa que mais cresceu foi do Rio Grande do Norte, alta de 256,9%. E a que mais caiu foi do estado de São Paulo, uma queda de 46,10%. A variação é grande entre os estados. Apenas 7 unidades da federação conseguiram reduzir o índice. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Distrito Federal e outros 4 estados tiveram altas acima de 100%, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. Ou seja, as altas acima de 100% são Tocantins, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. As taxas de homicídios dos jovens por 100 mil habitantes ainda é a pior, 65,5, com 33.590 jovens assassinados em 2016, aumento da taxa de 7,4 em relação a 2015. Os jovens, levamos em conta apenas homens jovens de 15 a 29 anos, a taxa vai para 280,6%. Pessoal, tem mais informação aqui, depois eu vou direto para o texto lá, vou falar um pouco de raça e gênero, acho que a gente vai ter que continuar no outro bloco, mas lembrando que esses índices são de 2016, ou seja, com certeza essa taxa aumentou absurdamente. O seu comentário, Rubens? Ô Silvão, interessante aí notar, se eu entendi bem, você falou que, segundo a estatística, no Rio de Janeiro diminuiu, foi isso? Em 2016, né? Em 2018 ela quadriplicou, é líquido certo. Então, cara, o detalhe interessante disso aí é que quando você observa as grandes capitais, a tendência, não vou dizer normal, porque isso não é normal, mas natural, porque tem acontecido com naturalidade, é aumentar, cara. É aumentar nas grandes capitais. Então, se tem uma estatística ou um apanhado feito pelo sistema dizendo que nas grandes capitais diminuiu, eu penso, cara, que é um motivo, Silvão, para a gente desconfiar que essa informação não é totalmente correta, cara. Porque na prática a gente vê outra coisa. Não, eu trouxe esses números de propósito, sabia que você ia colocar um ponto de interrogação. Mas mesmo a gente discordando da maioria dos números aí, são absurdamente altas. Então, vamos lá, que os governos têm o interesse de passar uma coisa mais suave para nós, né? Falou, vamos passar números menores. Então, se a gente multiplicar isso por 2, nós estamos vivendo uma guerra civil já, Rubens. Obrigado, Rosa Lúcia Zanzoni. Rosa Lúcia Zanzoni virou sua patrocinadora. O mundo está acabando, Rubão! Nossa queridíssima Rosa Lúcia deu um cantinho lindo pra gente, né? Tá aqui, na parede. Me tomou e eu não consegui mais ver o cantinho, Rubão. Rapaz. O nosso tá aqui, é meu e da Amadinha. Tá aqui na parede aqui, tá muito lindo. Bonito, inclusive, ali. Meu irmão amou, inclusive. Obrigado, Rosa. Valeu aí por apoiar o projeto. Você é uma querida mesmo. Fez uma live super joia no canal dela hoje, fechada. Gostei, viu? Legal. Tá por aí também o Oliver Doria. Alô, Oliver, meu irmãozão. Grande Oliver. Saudade do Oliver. Um abraço para você, meu querido baiano.
Um abraço aos amigos da Bahia, para a esposa Adriana e para os pequenininhos. Um beijo grande para todos. Pois não, Rubão. Então, a Cassiana Cossoniste está por aqui, obrigado pelo carinho, está dizendo, concorda que realmente a violência tem aumentado e muito, né? Essas estatísticas, eu não sei a que ponto eles gostam de publicá-las. Agora, uma coisa é certa, Silvão, existe uma organização que comanda o mundo, chamado os Illuminati, um grupo de famílias, e que querem reduzir a população. Então, é certo que o aumento da criminalidade e com a criminalidade, o aumento de homicídios, vem de encontro aos anseios dessa elite, desse grupo. Então eles não podem estar tristes com isso, de fato e de verdade. Porque é isso que eles estão planejando fazer em massa até 2030, tá certo? Seria muito estranho eles ficarem agora atentos, preocupados e arrumando meios para combater essa violência. Já que, na verdade, estão trabalhando, e a gente sabe, já não de hoje, mas há um bom tempo, justamente nisso, em reduzir a população. Espero que quando sair a próxima de 2018, pelo menos seja algo mais próximo da realidade do que a gente enxerga, né? É de 10 anos, só vai ser em 2026, a próxima. O critério que eles usam, cara, nós nunca vamos entender. Se eles têm todo dia a estatística, ô Silvio, cada vez mais a inteligência artificial, ela é capaz de colher qualquer dado, qualquer informação de qualquer pessoa, inclusive o número de vezes que você teclou hoje no Facebook ou no Zap. Poxa, cara, com essa tecnologia avançadíssima, por que uma estatística dessa só é publicada de 10 anos? Porque, na verdade, eles não querem manter o povo próximo da realidade do que acontece. Porque certamente eles teriam condição técnica para manter isso atualizado, tipo um site, correndo em tempo real. Teria essa tecnologia. Quanto mais fazer uma estatística dessa anual. Por que faz de 10 em 10 anos? Alguma coisa tem, cara. Agora não queira que a gente saiba tudo. Porque nós não estamos infiltrados lá. Nem fazemos parte do grupo de lá para saber de tudo. Mas é que é muito estranho eles publicarem a tal estatística de 10 em 10 anos, sendo que eles têm isso hoje, né, detalhado no sistema deles, juntamente com a tecnologia da inteligência artificial. Um detalhe importante aí, Rubens, as grandes vítimas disparados são mulheres, crianças e negros. Disparados, as grandes vítimas. Ou seja, se você encontra alguém morto no chão ou violentado sexualmente, tem mulher, negros, né, e crianças, que é um absurdo, né? As crianças, Rubens, estão morrendo de violência sexual, são violentadas e mortas, que é horrível. Os negros, por puro racismo. Dos homossexuais caiu bastante, ainda bem, que é povo, é gente como a gente, ainda bem, né? E as crianças morrendo de fome, crianças sendo violentadas, porque aí não entra o índice. Eu vou trazer os índices da fome aqui de uma maneira agressiva. A fonte não vai ser o Clube de Roma, certamente não, sim dos Médicos Sem Fronteiras. Já estou com contato com a pessoa, pediu para não dar o nome, mas eu vou ter essas informações, vou fazer uma super live com o título Fome, né? E eu ainda pretendo trazer um sociólogo, né, que eu tenho prometido, tenho cumprido, trazer um sociólogo para falar de uma maneira muito clara, né, uma realidade, se isso é proposital ou não. Acredite, ele vai dizer que é. Tá? Então, ou seja, uma pessoa extremamente estudada, alinhada com o que o Rubens fala aqui todo dia. Né? Então, é de propósito. Querem que as crianças morram? Querem. Querem que as mulheres não engravidem? Querem. Tem merda na água para que as mulheres sejam estéreis? Tem. Entendeu? Então, tudo isso, esse sociólogo vai falar. Né? E acredite, ele já tinha ouvido falar do Rubens? Não, né? Mandei 2 vídeos para ele sobre redução populacional do Rubens falando. Ele falou, quem que é esse cara aqui? Ele está falando, ele está muito à frente do seu tempo, porque esse vídeo é antigo. Então, por enquanto eu não vou dizer o nome, mas em breve eu vou trazê-lo aqui como convidado especial, vou trazê-lo para que o Rubens explique, baseados no que ele vai trazer, que o Rubens
Tem mais informações. Ele disse que vai vir para aprender com o Rubens e não ensinar nada. Ah, vamos aprender junto então, porque geralmente as pessoas têm outros ângulos de visão muito bons também para que se observe, né, Silvio? Verdade, eu fiquei impressionado com esse sociólogo, filósofo, caramba, ele está desanimado com o mundo, Rubão, porque todas as ações que ele faz, nenhuma delas é aprovada. E te digo mais, vou falar, talvez ele brigue comigo, mas toda a boa intenção que ele tinha em relação a projetos que realmente poderiam ajudar, pouca gente, mas poderiam ajudar, poderiam fazer alguma coisa, sempre estão atrelados à corrupção. Nós fazemos, se você fizer isso, se você emitir um documento assim, se você fizer uma nota no valor maior, e ele desistiu de ajudar porque não tem como. Entendeu? Ele não tem como. Então, volto a repetir, todas as instituições ligadas a governos são corruptas e não ajudam ninguém, velho. Entendeu? Esse negócio de Bolsa Família, do Diabo a 4, é cabresco de voto, todo mundo sabe disso. Muita gente depende disso, nós não somos calhordas de dizer que não. Mas o que tem de bandido aí no meio recebendo, sem nunca ter precisado, é brincadeira, Rubão. As pessoas também, ô Silvão, se escoram, né? Porque aí tem essa fontezinha que fica gotejando, aí não procura nada mais, né? Porque confia que isso aí vai ser tudo. Então, tem isso também, né? Agora, para quem... Para quem vou trabalhar se eu tenho um dinheirinho mensal na boa? E para quem utiliza aí também, a gente conhece muita gente que precisa mesmo, então... E a fome continua alta e nenhum jornal fala sobre isso. Né? Então, agora o índice é raça e gênero. A taxa de homicídio de negros equivale a 2,5 vezes a de não negros. Em 2016, a taxa de homicídio dos negros foi de 40,2, enquanto não negros passou de 16. É possível dizer que 71,5% das pessoas assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas. De 2006 a 2016, por isso que eu falei que é 10 anos, enquanto a taxa de homicídio dos negros cresceu 23,1%, a taxa de não negros teve uma redução de 6,8%. O mesmo acontece entre as mulheres negras, quando há 10 anos a taxa de homicídio era de 15,4% entre elas, e a queda de 8% entre as mulheres não negras. Para Samira, que é a estudiosa, um dos principais pontos do estudo é que ele mostra os dados e reforça a desigualdade na sociedade brasileira. Cada vez mais uma diferença brutal entre as vítimas de homicídios de não negros reduzem ao passo que os homicídios entre os negros está crescendo. As mulheres negras têm incremento, passo que as mulheres não negras têm redução. Eu diria que o aumento da violência letal tem traduzido principalmente em um reforço dessa desigualdade, que faz parte de um racismo estrutural, cuja face mais perversa é a violência letal, ou seja, uma vulnerabilidade muito maior de negros do que não negros aos assassinatos de forma geral completa. Atlas da Violência de 2018, Negros e Mulheres, aí vem as taxas de homicídio, que é o outro player. Mas eu gostaria que você comentasse isso aí, Rubão. Abrindo o microfone para o Silvio também. Então, Silvão, quando você tem um achatamento da sociedade, as castas sociais, que o assunto, né? O assunto ele parte de um princípio. E quando você tem conhecimento desse princípio, você consegue muito melhor visionar o momento atual, a conjuntura atual e buscar entender uma explicação para o que ocorre. Então, vou fazer uma síntese bem simples. Sociedade, todo mundo é todo mundo igual. Em determinado momento na linha do tempo, surgem uns malandrinhos que começam a botar brilho nos olhos dos venda, de compra, relação comercial. E aí começa a se escravizar as pessoas sem as pessoas saberem que estão sendo escravizadas. É o período das fábricas, não digo da industrial ainda, mas da manufatura. E aí surgem, lógico, os que comandam e os que são comandados, os que trabalham por carga horária e os que agora detêm o meio de produção. E aí começa aquela coisa de feudalismo que a gente sabe como ocorreu. Aí você com isso vai criando um grupo cada vez menor de pessoas mais ricas e um grupo cada vez maior de pessoas mais pobres. Agora você mistura nessa equação as questões de etnia e raça.
O pessoal, por exemplo, na Inglaterra, pô, os ingleses são ingleses, cara. Tomam chá às 6 horas da tarde e é tudo bem. Agora, os trabalhos pormenores traz pessoas de fora. Aí vem a migração, vem a mixigenação, vem o pessoal que não é da mesma etnia. E os que são dali ficam contra os que estão chegando. E isso você está falando uma linha do tempo bem antiga, citando Inglaterra, mas toda a Europa e para todo lugar foi assim. Vamos construir Las Vegas, traz um monte de mexicano. E agora, faz o que com eles? Não sei. Vamos construir São Paulo, traz um monte de pessoal do Nordeste. E agora, faz o que com eles? Não sei. Entende o que eu estou dizendo? Vamos fazer o Brasil ser o local onde se extrai mais ouro e pedra. Traz os negros da África para ser escravo, fazer serviço escravo. E agora, faz o que com eles? Não se sabe. Tanto que agora chegamos no momento da Revolução Industrial que nós vamos dizer, que vai ser dito, pô, temos muitas pessoas que eram empregados nossos que não estão mais trabalhando, não são mais trabalháveis. Faz o que com ele e agora? Então, Silvão, essa resposta, faz o que com ele e agora, que é um ponto bom para a gente parar nela e tentar entender. Temos hoje uma sociedade, Silvão, totalmente discriminada por ser pobre. E entre os pobres você tem adicionais, pessoas que são estrangeiras e pessoas que são de outras etnias, como por exemplo negros. O que o Rubens está dizendo aqui é uma realidade. Nós não apoiamos, não concordamos, não somos adeptos, mas nós enxergamos que isso existe. A camada mais achatada é a camada que está na beira da miséria ou na miséria, ou vai estar na miséria muito em breve. E essa camada é constituída na maioria por negros, no caso do Brasil. Se você for para outros países, no caso de imigrantes, ou de pessoas que não são da mesma etnia ou da mesma nacionalidade. Agora, é um fenômeno que ocorre em todos os lugares praticamente. Mas, infelizmente, de todas as etnias, cigano ou índio, ou seja o que for, o que fica em piores lençóis são os negros, cara. Agora, por que essa lástima? Por que essa vamos dizer assim, esse estigma? Eu não sei o porquê, mas a verdade é essa. Se você for olhar nas cadeias, conta lá quantos brancos tem, e agora conta quantos negros tem. Aí você vai agora para a linha de pobreza, vamos ver as grandes capitais, quem anda hoje na margem da sociedade, não porque é marginal, mas porque não tem trabalho, não tem nada, que é desabrigado. Olha a maioria, negro. Então, cara, aí você vai, agora vamos para a realidade dos Illuminati, que criam, tipo, palavras discriminatórias. Pô, quem criou essas palavras todas horríveis sobre negro? Vala negra, câmbio negro, o fio preto, que é o terra, que não serve para nada, que é neutro, a coisa tá preto, câmbio negro, denegrir. Não, amanhã é, negro, é dia de branco, eu tenho que trabalhar, amanhã é dia de branco. Então, aí você vê todas essas termologias que jogam o negro para baixo. Quem criou? Foi o povo comum? Claro que não, meu irmão. Isso foi o sistema que criou. Então, existe um sistema que ele é contra o negro. Ele é contra o pobre, e se for um pobre negro, ele é contra esse cara 2 vezes. Essa é uma realidade. Por isso que você vai para as estatísticas e vê a violência muito mais acentuada em meio a negros. Por quê? Porque existe uma armação contra o negro. Existe algo preparado, algo montado, que é contra o pobre e mais contra ainda, vou dizer assim para entender, mas é contra e mais contra ainda o negro. Se for negro pobre, está ferrado 2 vezes. Assim, Silvio, isso não começou hoje. Isso começou há muito tempo atrás. Aqui no Brasil mesmo, cara, nós vimos uma coisa mais nojenta do mundo. As novelas da Globo até os anos 80, vai ver quem era o negro, era que levava bronca. Era que ficava calado e quando abria a boca, falou, você não sabe nada. As empregadas, o pessoal todo, a Globo, cara, sempre foi uma escola de discriminação do negro sem precedentes. Sempre foi. De um tempo pra cá que eles andam dando uma de moço bom, até porque flagraram lá um jornalista falando que não devia fora do ar. Não, a Globo não participa disso. A Globo não participa. Que é isso? Não é a Globo só não, é tudo enquanto é coisa de alta sociedade, é tudo enquanto é coisa de gente de classe alta, eles não gostam. Em que pese existem negros ricos, é claro, mas eu estou falando no cômpito geral. No cômpito geral, o sistema manipulador, o sistema dominante, não gosta de negros. Então, é muito simples de entender por que o negro é empurrado cada vez mais para baixo, porque é mais achatado socialmente, comercialmente, viavelmente falando. Primeiro, Silvio, que eles, eu não participo disso, eu estou dizendo eles,
colocam lá, para esse emprego tem que ter boa aparência. O negro, eles dizem que não tem boa aparência, embora eu discorde. Porque assim como tem preto bonito e preta bonita, tem branco feio pra cacete. Isso é independente. Isso não tem uma lógica. Mas a gente via muito isso na prática. Quando não se falava em discriminação, porque eu sempre fui discriminado, mas a mídia não fazia vista grossa nisso, rapaz, você via no jornal, cara. Às vezes explícito, não aceitamos negro. Na propaganda dos classificados. Porque vaga tinha para muitos serviços. E tinha serviço que dizia, não aceitamos negro. Uma discriminação, Silvio, que era tolerada pelo sistema. Antigamente tinha muito disso mesmo, é verdade. É a coisa mais absurda do mundo, cara. Verdade. Então criou uma sociedade hoje, que ela tá aí, que é reflexo dessa construção que eles fizeram. É tipo Canudinho. Agora não pode. Mas sempre pôde. Entende? Então sempre eles discriminadamente arregaçaram com o que é negro, fazendo passar os maiores vexames que se pode, através de papéis de televisão e de novela, que é o que a gente mais via. É uma coisa horrível essa prática que principalmente a Globo sempre fez, sempre. Então quando você lê a estatística hoje aí, né, de que os negros estão no top da lista das vítimas, sempre foi. Sempre estiveram como vítima porque é algo montado, é algo preparado. É verdade. Eu tenho que concordar com você, Rubens. Esse racismo, que vem de longa data, desde a época da escravidão, ele foi ampliado com a vinda dos americanos para cá, né? Os americanos têm o dedo nisso absurdamente, porque ele teve influência nas novelas, isso é o dedo do americano. A própria ditadura não suportava negros, tá certo? A própria ditadura não suportava negros. No entanto, que no exército o negro trabalhava triplicado. Né? Isso é dado histórico, não adianta falar que não. Agora, com essa coisa da esquerda de transformar grupos, de criar cotas, de fazer com que se criasse grupos específicos para defender as suas causas, criou divisão no Brasil, né? Criou mais divisão ainda. Ou seja, agora o negro tem seu espaço, o negro tem sua importância, enfiado goela abaixo, sem qualquer assim, cara. Parece que os caras não entendem, sabe, Silvio? Parece que que não entendem. Eles sabem que é de propósito que fazem isso. É tipo assim, Silvio, eles querem fazer o seguinte: essa água que você está bebendo aí, ela não tá gelada, ela tá tem que estar geladinha, fresquinha, para você tomar ela fresquinha. Aí o que eles fazem? Eles colocam ela congelada. Aí você não aguenta beber, entendeu o que eu tô falando? Não é uma coisa para resolver, é para piorar. Só que eles vêm com uma imagem de que vai resolver. Por exemplo, a ordem do caos não é dividir para conquistar? Exatamente. Quando ele cria uma cota para o negro na faculdade, ele está dizendo: negro, você é incapaz de passar por você próprio, você precisa de uma força do governo para você passar, porque você é incapaz. Os outros colegas brancos que discriminam têm todas as ferramentas agora para tratar desse aluno como se fosse um ser inferior. Enquanto, na verdade, o que eu acho que as leis deveriam fazer é resguardar direitos iguais a todo mundo. Mas isso começando pelos de cima, não é pelos de baixo. É a própria Rede Globo colocando lá, por exemplo, cara, uma coisa normal que seria casais protagonistas negros. Dificilmente você vê uma coisa dessa. Não, hoje até tem, porque a Globo é uma esquerdopata, né? Ela se diz esquerdopata, que contradiz totalmente a história dela. Entendeu? Hoje tem muito. É até exagerado agora. Agora eles entram em defesa dos gays, eles entram em defesa dos negros, entram em defesa do sei lá, tudo uma cartilha do Karl Marx lá, tudo uma cartilha do que tem que fazer para ludibriar o povo. Então, o negro, teoricamente, se sente representado, mas a realidade dele no asfalto, no dia do trabalho, é a mesma, entendeu? Ele continua não conseguindo um emprego, pode ter melhorado um pouco, pode, mas ele continua não conseguindo a maioria dos empregos, ele continua sendo tratado de inferior. Nós vemos imagens no YouTube de discriminação todos os dias. Imagens de discriminação de uma mulher que é procuradora, que é juíza, que é não sei o que lá, tratando um policial negro de forma desigual.
tratando as pessoas como inferioridade, falando dos odores, que negro é isso, que negro é aquilo. Aquilo que aquele William Vac, que nós mostramos aqui, exclusivo, né, que ele fala, só podia ser negro, lá quando buzinou lá, né, que se ele não sabia, totalmente... Nos corredores da Rede Globo é uma coisa normal. Só que ele falava, cara, você falou, alguém gravou, você está condenado, está despedido. Você pode o problema não é porque o cara fala, é porque foi pego, né? Oi? Não é assim, você falou, agora está despedido. Não, você foi pego, agora está despedido. Exatamente, porque é lá nos bastidores tratar a mulher como... isso antes, né, que eu tinha mais contato lá, que eu sabia mais ou menos como funcionava. Mas a mulher era tratada como prostituta. Entendeu? Toda mulher lá era tratada como prostituta. Você sabe que nos bastidores de televisão a putaria predomina. Você sabe que é assim. Então, tudo que é elegante, a modinha, né? Pô, modinha é ser racista, então vamos ser racista. A modinha é falar mal no negro, então vamos ser... A modinha agora é alisar o homossexual, vamos alisar o homossexual. Entendeu? Então, é assim que funciona esse meio. Ele é falso, ele é inventivo. Você acha que eles nos induzem todo dia? Eles nos induzem todo dia ao erro. Você acha que eles não vão induzir os próprios funcionários? Porque o funcionário é tão gado quanto nós. Ô Silvão, você fala de preconceito. A própria religião, cara, você via a Igreja Batista não aceitava negro até um tempo atrás. A igreja da Ellen G. White, Adventista do Sétimo Dia, era totalmente discriminatória. E a presbiteriana não fica atrás. A primeira igreja a aceitar negros foi a Assembleia de Deus. Ela foi a porta de entrada do negro. Até porque a Assembleia de Deus surgiu de um golpe que foi dado na Igreja de Deus em Cristo, lá do Mason, nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. E que saíra da igreja do Seymour, do William Seymour, que é a Rua Azusa. Então, Silvão, é porque veio de uma corrente negra realmente, já que o Seymour não podia entrar na igreja batista, de onde ele gostava de assistir o culto da rua. Então, aí, como chegou no Brasil essa Assembleia de Deus, lá pelo Pará, né, entrou por lá, aqui, por exemplo, na capital, nas capitais São Paulo, Rio, aqui no Sudeste, na região Sul, e até hoje no Sul, cara, é muito complicado para o negro. Porque lá tem uma discriminação altíssima contra negro, né? Mas as igrejas daqui demoraram muito para aceitar membros negros. E a razão disso era simples, o negro sempre teve pouco dinheiro, cara, no passado. Você se lembra, em 2010, né, quando a gente tinha um trabalho grande, inclusive os vídeos bate-papo entre irmãos era, na verdade, o Culta 1, não era nem no 2, que a gente falava sobre coisas do criador no VO1, né? Que eu tenho um monte de vídeo aí. Eu tinha recebido um e-mail, né, de uma senhora, uma família, que quando ia para a igreja, ela era obrigada a ficar no fundo da igreja, num lugar para quem viesse sujo de barro ou que estivesse descalço, era um lugar selecionado para eles. Eles não podiam sentar na frente, eles não podiam ficar em destaque na igreja, eles tinham que ficar no fundo. E aí eles assistiram um DVD que foi o que eles conseguiram comprar. Mentira, era um cara que trabalhava de vigia de uma fazenda grande, era o chefe dos vigias, comprou um DVD Prepare-se e deu para essa família pobrezinha. Essa família pobrezinha assistiu o Rubens e o Rubens falou tudo o contrário que eles ouviam na igreja, né? Aí eu falei, Rubens, tem uma família, o Rubens deu a coleção Prepare-se, eu não sei se você lembra, 2010, manda para eles a coleção completa. E aí esse rapaz, que era vigia, né, montou uma salinha lá, a salinha dos vigias, colocou uma televisão em DVD, e essa famíliazinha sujinha, de pé descalço, assistiu a coleção Prepare-se inteira, inclusive, a que eles mais adoraram é aquela do que fez sucesso danado lá, que eu fiz até uma capa para você, com você no meio do trigo, eu não lembro o nome, Semeando. Você deu essa coleção completa também. Eles eu lembro disso aí que você falou. Mudaram totalmente a concepção de vida deles, né? Eles até evoluíram muito naquela época, porque eles eram rebaixados e aceitavam esse rebaixamento. Aí eles começaram a dizer não, né? Não ao rebaixamento deles. E com certeza isso fez a diferença, né? Então, parabéns para você. Em 2010, um DVDzinho, você mudou a história de uma família inteira. Eu recebo vários e-mails, né? E agora mensagem de zap também do pessoal agradecendo, porque
E até hoje, Silvão, muita gente passa a conhecer o projeto, para conhecer a ideia, né? E manda zap para mim agradecendo. Hoje mesmo já respondi aqui alguns aqui sobre esse assunto. Olha aqui, Silvão, Leandro Leodoro fala: boa noite, Rubens e Silvio. Desarmaram a população, pois somente o Exército Mundial dos Illuminati terão armas para redução e controle populacional. Tá dizendo aqui. O Felipe diz assim, ó: boa noite, dupla. Aqui em minha cidade tá difícil. Cheio de noia de pedra, roubando residência. A polícia prende num dia e no outro está solto. Felipe Ben Israel, não é mole não. Até porque, o Silvio, tá tendo agora um tipo de conversa de bastidores, eu acho que vai chegar à tona breve, que é a questão de diminuir o número de pessoas presas, reduzir o número de presidiários no Brasil. Então vai haver agora uma campanha massiva, não é popular, não é de propaganda, apenas de implementos na área de inteligência artificial, para que os advogados não sejam humanos, mas advogados de inteligência artificial, revendo pessoas que já têm condição de estar em casa, mas que estão presas. Ou seja, eles criam leis dando tipo assim, favorecimento para as pessoas ficarem em regime semiaberto, condicional, essas coisas. Mas como demanda a justiça, então a pessoa não tem advogado, acaba ficando na cadeia. Assim, com a inteligência artificial agora sendo os advogados, instantaneamente vai colocar na rua um monte de gente que está presa. Agora, não vou dizer que é de forma legítima ou não, nós vamos dizer o que pode acontecer com isso. Pessoal aqui disputando pela vida, sem ter condição de trabalhar, e já na escola que estava, a prisão, certamente aprendeu muito mais arte do que quando estava do lado de fora tentando a vida e foi pego. Então, Silvão, o negócio é tão ruim, mas ele é tão sério e tão absurdo, que quando você fala de um monstro, de um dragão, você não percebe que esse dragão tem por trás dele o maior, mais sinistro. O que acontece? Vamos lá, vamos só colocar na ordem. Inteligência artificial, advogado. Não é gente, é algoritmo. Liberando um monte de pessoas da cadeia. Um número enorme para poder tirar a despesa do governo. Tá certo? Esse é o primeiro dragão. Essas pessoas sem condição de trabalhar porque são ex-presidiários e até porque não vai ter emprego mesmo. Então, uma boa parcela dela, não vou dizer todos, que eu não vou aqui ser louco, tá certo? De generalizar, mas certamente uma boa parcela dela vai voltar a praticar crime. Mais caos. E aí, como eu digo, é outro dragão por trás, pior ainda. Com essa ideia, Silvio, eles vão passar a considerar pequenos delitos como não crime. E já estão conversando isso. Ou seja, para que as pessoas que roubam celular, fazem pequenos assaltos, que batem carteira, que ficam nos grandes centros das capitais, roubando os outros, igual a gente vê aí pela internet, aquelas quadrilhas que agem na 25, no viaduto do Chá, no viaduto da Santa Efigênia em São Paulo, no Rio de Janeiro, naquelas esquinas todas. Esse pessoal todo não ser mais tipificado como crime e não ir preso mesmo. Então, agora o Felipe falando isso aqui, me vê à mente, Felipe. Tá certo? Que chega num dia na cadeia, solto no outro. O que vai acontecer agora, Silvio, que a ideia deles, olha qual é a ideia. A ideia deles é no lugar de prender, punir com multa. Só que, vamos voltar a uma máxima que não tem como fugir. A lei não é feita para criminoso. A lei é feita para honesto. O criminoso vai pagar alguma multa? Não vai, cara. Ele vai continuar roubando. Agora, o povo comum da sociedade pode ser pego numa coisa ou outra dessa para pagar multa. Por quê? Porque o cara comum, o cara que é decente, ele honra os compromissos dele. Tá certo? Mas o meliante não honra. Mas a ideia deles, cara, é justamente essa. Tirar um monte de prisioneiros da cadeia, dos presídios, e ainda não qualificar mais como crime esses pequenos delitos, vamos dizer assim, para entender. Mas qualificar como passivo de punição através de multa. Que só vai pegar quem é de bem, não vai pegar bandido. É verdade, sempre a história se repete, né? É um círculo vicioso, né, Rubens?
Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!